Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Estude Comigo Brasil. Estamos aqui para a correção da prova de raciocínio lógico da Polícia Penal do DF. Será que foi o CESP que fez essa prova? Será que foi o SEBRASP? Por que eu estou perguntando isso? Primeiro, porque a prova é de certo ou errado, né? Então não é muito comum, mas agora já vem ocorrendo com mais frequência, de outras bancas adotarem certo ou errado. A gente já viu a Quadrix adotando esse estilo, agora a OCP, mas já é um indicativo aqui que poderia ser o Sebrasp que estivesse fazendo essa prova. A outra questão é que muitas questões dessa prova tinham alguns tipos de pegadinha, alguns conteúdos ali que ficavam te enrolando e depois perguntavam uma coisa que não tinha nada a ver no descritivo da questão, muito parecido com o que o CESP costuma ou costumava fazer. Né? Agora, também tiveram muitas questões parecidas com a da banca AOCP. Eu que já prestei concursos para a banca AOCP, temos até correções aqui no canal dessa banca, questões com muitas contas, né? Muitas contas, questões é, bem demoradas, bem trabalhosas. Então também temos questões no dois estilos. Mas tem hora que a gente fica na dúvida se não apareceu ali alguém, algum professor do CESP que confeccionou essa prova aí, tá bom? Se você ficou curioso sobre as questões aí da Polícia Penal, ou se você fez a prova e ficou com dúvida em alguma questão, não teve a oportunidade ainda de corrigir em nenhum lugar, acompanhe aqui com a gente, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para acompanhar outras correções. Vou colocar a vinheta do canal e já voltamos para a correção. Questão 41. Nessa questão, existe um texto na prova e eu separei apenas a parte do texto que corresponde, que é necessária para responder a questão 41. O texto completo ele é utilizado nas questões 41, 42 e 43. Então eu separei o texto de acordo com a questão. Segundo o edital publicado no Diário do Oficial do DF, as provas do concurso público da Polícia Penal irão acontecer no dia 12 de junho de 2022. Do total das vagas que serão preenchidas a partir da avaliação, 20% serão destinadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. Aos candidatos hipossuficientes, terão o direito de ocupar 10% das vagas. Questão 41. Considerando as características atribuídas pelo texto e seus respectivos percentuais, suponha que haja uma alteração no edital, que sejam diminuídas em 20% as vagas destinadas aos candidatos com deficiência, aumentadas em 20% as vagas destinadas aos candidatos negros e aumentadas em 10% as vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Então, o número de vagas restante diminuiu em 2% quando comparado ao número de vagas restante da situação inicial. Bom, a dica para você resolver essa questão é a dica que geralmente os professores dão, né, a respeito dessa questão de você ter uma situação inicial que aumentou o percentual, depois diminuiu de novo, depois aumentou e depois no final eles querem saber quanto é que ficou o valor ou algo do tipo. É o que? A gente começa com um valor igual a 100. É igual a 100%. Como ele não deu valores aqui, a gente não tem que multiplicar valores nem nada, a gente pode supor que a gente começou com o valor 100, que é igual ao 100%. O número final que a gente achar vai ser exatamente quanto que aumentou em percentual. Então, vamos lá. A gente tem uma situação inicial. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar umas linhas aqui para ficar melhor para trabalhar. Eu tenho uma situação inicial e tenho um edital modificado.
modificado. Na situação inicial, eu tenho que, vamos lá, vamos grifar. 20% das vagas é para pessoas com deficiência, 20% para os candidatos negros e hipossuficiente, 10%. Então a gente tem 20% deficiência. Então PCDs é igual ao quê? Considerando 100, 20% é igual a 20. Candidatos às vagas, né? Candidatos que autodeclararam negros. Opa, misturei aqui as palavras aqui, né? Misturei negros com candidatos, aí fica 20 vagas também. E por último, hipossuficientes, que é igual a 10% das vagas, totalizando 50 vagas. Matamos aqui 20%, 20% e 10%. Beleza. Quantas vagas ficaram para alta concorrência aqui, né? 100 menos 50. O restante ficou com 50 vagas. 50 vagas. Restante. Agora, vamos fazer as continhas para o edital modificado. Ele falou que, no caso do edital modificado, ia diminuir 20% das vagas. Então eu tinha 20 e aqui eu vou diminuir, vou para baixo aqui, 20%. 20% vezes 20 dá igual ao quê? 4 vagas. Ó. 20 vezes 20%. Cancela esse 0 com 0, esse 0 com 0. Dá o valor 2 vezes 2, 4. Então, de 20 vagas, eu diminui 4. Eu fui para 16. No caso dos candidatos negros, ele falou que aumentou 20%. Então, as vagas foram aumentadas em 20%. Então, a gente vai pegar o 20 e vai pegar, aproveitar aqui a continha ali e vai somar com 4. 20% de 20 também é o mesmo valor. Então, a gente foi para 24. Já os candidatos hipossuficientes, nós tivemos o quê? Um aumento de 10% das vagas. Então, se eu tinha 10 vagas, 10% é igual a 1. Então, 10 mais 1 é igual a 11. No total, então, nós temos 51 vagas reservadas para essas três categorias. Então, quantas vagas sobraram? 100 menos 51. Nós temos 49 vagas. Okay? 49 vagas, e aí vem a pergunta. O número de vagas restante diminuiu em 2% quando comparado ao número de vagas da situação inicial, restantes? Bom, a gente foi de 50 para 49. A gente diminuiu uma vaga. Mas uma vaga corresponde a quantos por cento de 50? Uma vaga é igual. Então, 10% são 5 vagas. 1% é 0,5, é igual a 1% das vagas. Ou seja, 2% eu multiplico por 2. É igual a uma vaga. É igual a 2%. Justamente o que a questão afirmou. Então a resposta aqui está correta. Okay? Resposta correta da questão 41. Questão 42. Aqui está o texto, né? Aqui a Polícia Penal do Distrito Federal divulgou na semana passada o edital do seu novo concurso público que visa selecionar 400 novos policiais penais. É desse jeito mesmo que está lá no texto. Para compor o quadro efetivo da corporação. A remuneração inicial da função, que exige nível superior, do concorrente é de R$ 5.545. O especialista em carreiras policiais conta que a remuneração de R$ 5.545, presente no edital do concurso público,
não engloba outros benefícios, os quais os policiais penais são agraciados. Na prática, com extras, como verbas indenizatórias, os serviços voluntários que são pagos por fora, ele pode tirar na prática entre 8.000 e 10.000 reais. Questão 42. Se considerada a faixa salarial citada no texto, o policial penal poderia receber de 8.000 a 10.000 por mês. Em termos percentuais, isso corresponde a uma faixa de 45% a 95% de aumento em relação à remuneração prevista no edital. Bom, a gente percebe que de toda essa informação que ele colocou no texto, né? Lembrando que aqui eu só coloquei a parte do texto que interessa para essa questão, de toda essa informação, a única que a gente precisa é isso aqui, ó, R$ 5.545, que é o valor, que é o valor é, da remuneração prevista inicial. O restante das informações a gente já tem aqui na própria questão. Deixa eu habilitar aqui uma linha para ficar mais retinho aqui os cálculos. Se considerada a faixa salarial, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular, eu vou somar 45% de aumento em cima do que estava previsto. Eu vou pegar o valor 5.545 e vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar por 1,45. Porque quando eu multiplico por 1,45, eu já estou acrescentando o 0,45%. O 0,45, que é o valor que corresponde ao valor de aumento. Mas com o valor 1 na frente, eu já estou acrescentando. E eu vou saber se esse valor aqui, dessa faixa inicial, corresponde de fato à faixa de 45%. Tá bom? Então vou fazer a multiplicação. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 4, 20. E 2, 22. Vão 2. 5 vezes 4, 25. E 2, 27. Também vão 2. 5 vezes 5, 25. E 2, 27. 4 vezes 5, 20. Vão 2, já está aqui. 4 vezes 4, 16. Então, 16. Vai 1. 4 vezes 5, 20. E 1, 21. 4 vezes 5, 20. E 2, 22. De 2.160. Né? Deixa eu ver. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 4, 16. E 2, 18. Não, na verdade é 18. E 1 vezes 5.545. Então, 5.000. 5.545. Fazer a soma tudo. 5, 2, 8 com 10, 15, 5, 20, vão 2, 7, 9, 10, 14, vai 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai 1, 5, 6, 7, 8. Então, a faixa inicial é de 80.000, 8.000 na verdade, 40,25. Né? 8.040,25. Bom, está bem próximo do 8.000 aqui. Ó. 1% de 5.545 é a mesma coisa de eu tirar 55. Se eu tirar 55 aqui, eu já vou para outra faixa, já vou para a faixa de 44%. Então, essa faixa aqui está batendo, está dando 45%. Aqui está dando 45%, porque se eu tirar 1% aqui, eu já vou ficar com um valor abaixo de 8.000, seria a faixa de 44%. Eu estou fazendo uma aproximação aqui porque é um valor exato aqui, 45%. Para mim está correta aqui a primeira parte, então eu vou ter que calcular a segunda. Se já desse errado aqui, eu nem fazia esse outro cálculo. Agora eu vou pegar 5.545, vou multiplicar, fazer a mesma coisa, por 1,95. Vamos ver quanto dá. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E 2, 27. Vão 2.
5 vezes 5, 25 e 2, 27. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 4, 36. 4, 40. Vai 4. 9 vezes 5, 45. E 4, 49. Vai 4. 9 vezes 5, 45. E 4, 49. E aqui eu repito. 5, 4, 5, 5. E vai me dar um valor de 5, 7, 12 vai 1, 9, 10, 17, 17 com 4, 21 vão 2, 14, 16, 18 vai 1, 10.812,75. Então, o valor limite aqui deu 10.812,75. Isso aqui é 95% de aumento. Bom, aqui ele colocou que a faixa é de 95% de aumento, mas olha só, deu muito acima de 10 mil aqui, que era a faixa que ele citou aqui, ó, de 8 a 10 mil. Se cada 1% corresponde a R$ 55,45, se eu tirar aqui 2%, que é R$ 100, R$ 101, arredondando, eu vou retirar R$ 101. Eu estou retirando aqui 2% da faixa salarial, que era 95, eu vou baixar para 93. Eu ainda vou ter 10.711 aproximadamente aqui. Eu ainda vou estar muito acima. Então, esse 95 aqui está extrapolando, é mais, o valor, não é até 95%, é até 90 e alguma coisa. É menos ainda de 93%, porque cada R$ 100 eu baixo 2%. Né? Então, não preciso nem calcular exatamente. Mas essa questão aqui eu considero ela como errada. Tá bom? Por conta desse limite superior. Questão errada. Questão de muito cálculozinho. Você poderia fazer por regra de 3, teria outras formas de você resolver essa questão. Eu fiz aqui calculando. Questão 43. Questão 43. A última parte do texto aí que eu colei. O sistema de avaliação será composto por uma prova objetiva de 150 itens de certo e errado, onde o candidato que errar uma questão perderá a pontuação de uma que ele acertou, ou seja, de uma questão que ele acertou. Suponha que a cada item marcado de forma correta na prova seja atribuído um valor igual a 1,4 pontos. Então, o candidato que responder a todos os itens da prova, errando apenas 1/5 do total, terá a nota igual a 126 pontos. Bom, essa questão ele quer saber se você sabe fazer duas coisas. Primeiro, você sabe calcular fração. Né? Ele falou que você, candidato que responder a todos os itens errando, então o que corresponde de erro 1/5 da prova? São 150 questões, você tem que saber o que é 1/5. E ele quer saber também se você está atento às questões que vão ser anuladas, de acordo com a questão. Ó. Você perderá a pontuação de uma que ele acertou. Bem, quem está acostumado a ir fazer prova do CESP não teve muita dificuldade de fazer essa prova, né? Porque toda vez que a gente acaba de fazer uma prova do CESP, a gente fica calculando, ixi, errei tantos, tal, essa anulou essa anulou essa. O pessoal já está craque aí de calcular. Essa prova da OCP, apesar de ser da OCP, ela também foi de certo e errado, né? Estilo CESP. Hoje em dia não tem mais essa coisa, não. CESP faz prova de múltipla escolha e as outras bancas fazem questões de certo e errado. Vamos lá. 150 que multiplica 1/5 é igual a 150. Eu cancelo aqui, ó. 15 dividido por 5 dá 3. Então aqui dá 1. Ou seja, 30 questões o candidato errou. E ele preencheu toda a prova, que tinha 150 questões. Então, de 150 questões, ele perdeu 30.
questões. Ele ficou com 120. Só que ainda, as que ele tinha acertado, essas 120 aqui que ele tinha acertado, ele vai perder ainda mais 30, que são as que vão ser anuladas. Então ele vai perder 2 vezes 30. Então 120 menos 30, 90. 90 pontos, 90 questões certas sobrou para ele líquido. Ele tinha 150 questões do total, menos 30 questões erradas. Ele ficou com 120 questões certas. Aí perdeu 30 que foram, digamos assim, anuladas, uma certa anula uma errada. E aí ele ficou com um líquido de 90 certas. Esse aqui é o líquido dele. Por isso que chutar no CESP é arriscado, né? É 50-50. Agora a gente vai pegar o 90 e vai multiplicar por 1,4. 90 vezes 1,4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. 1 vezes 90, 90. 0, 6, 12. Passa uma vírgulazinha para cá. Então a resposta aqui vai ser 126 pontos. Bateu com o que ele falou aqui? Bateu, né? Então essa questão aqui é uma questão correta. Correto. Próxima questão. Questão 44 e 45. Na verdade são questões, né? Vou colocar aqui, ó. Questões 44 e 45. Vamos resolver duas em uma aqui. Considerando o exposto e situações que possam surgir no exercício da profissão, julgue os itens a seguir. A proposição: se Tibúrcio realiza atividades da escolta interna, então Torquato realiza atividades da escolta externa. Essa proposição, está entre aspas, é verdadeira se Tibúrcio não realizar atividades de escolta interna. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um se então, que é um se A, então B. Essa vírgulazinha aqui, ela quer dizer o quê? Que é então. Se isso, então aquilo. Ele está falando que, vamos reescrever. Reescrever a frase. Se Tibúrcio, tá só Tibe, realiza atividades. Não vou nem colocar atividades. Não precisa colocar a frase aqui completa. Você faz. Você reescreve resumido só para ter o mesmo sentido. Realiza escolta. Não precisa nem colocar interna. A gente já sabe que é interna. Então, Torquato realiza atividades da escolta externa. Ah, tá. Então aqui eu vou colocar escolta interna, escolta I. Torquato realiza escolta E. Se é verdadeira, é verdadeira. Se Tiburcio não realizar. Tá, essa proposição toda aqui, ó, ela vai ser verdadeira, vou ter um Vzão para ela. Ele está me falando se o Tibúrcio não realizar escolta interna. Se o Tibúrcio não realizar. Ou seja, essa parte antes do sim, então, for F. Aí, o que a gente lembra aqui? Que a única situação de um sim, então, que a gente tem falso, o resto tudo é verdadeiro, é quando a gente tem um V do lado de cá. Tem um V do lado de cá. Eu estou falando justamente a única situação que é falsa. As outras todas são verdadeiras. Quando eu tenho um V do lado de cá e o F do lado de cá. É o famoso Vera Fischer. Estão lembrados aí? Ó, Vera Fischer, VF. É a única situação que a gente tem que a proposição sim, então, vai ser falsa. Então, tá nessa regra? Não tá, porque aqui a gente tem falso. Ó. Já, o lado de cá tá falso. Se o lado de lado tá falso, quer dizer
E de fato, a proposição se então aqui vai dar verdadeira. E foi isso que ele afirmou, é verdadeira. Então, realmente, essa questão aqui está falando a verdade. Vamos marcar ela aí como uma resposta correta. É só lembrar aí do Vera Fischer, que é a única situação falsa. E não foi o caso dessa questão. 45. Em uma conversa sobre a Honda, Tiburcio faz uma afirmação que confunde Torquato. É falso dizer que alguma pessoa presa estava fora de sua cela. O que Tiburcio quis dizer é que nenhuma pessoa presa estava dentro de sua cela. Novamente, a gente vai precisar reescrever para ficar mais claro aqui. Reescrever. Então, Tiburcio fez uma afirmação. Ele falou assim: ó, é falso que uma pessoa presa estava fora da. Aqui, deixa eu fazer. Estava fora da cela. É falso que alguma pessoa presa está fora da sua cela. O que ele quis dizer é que nenhuma pessoa presa está dentro da cela. Esse é falso que é o quê? É uma negação dessa frase inteira aqui. Então a gente vai negar o quê? O alguma. A gente já resolveu algumas questões aqui no canal, né? E alguns professores geralmente falam sobre isso, e a gente, quando está estudando, a gente sabe que a negação do todo é alguma situação que fuja à regra. Assim, todo mundo é feliz. Então, se alguém não é feliz, alguém fugiu à regra, já é a negação. Então, a negação do todo é o algum e não o nenhum. Só basta que uma pessoa fuja à regra. E o contrário também é verdadeiro. Quando você nega o algum, nós temos o todo. Então, nessa negação dessa frase, ela ficaria assim: ó, alguma pessoa presa estava fora da sua cela. Você vai colocar aqui que toda pessoa presa e vai negar a segunda parte. Presa, eu estou negando toda a frase. Não, vou colocar um não aqui, símbolozinho de não, estava fora da sua cela. Ah, mas aqui na frase ele escreveu que a pessoa estava dentro da cela. Negar que não estava fora da sua cela é a mesma coisa de eu dizer que a pessoa estava dentro da sua cela? Eu negar que ela não estava fora? Sim, é verdade isso. Por que é verdade? Porque não existe um meio termo. Ou você está dentro ou você está fora. Não tem um meio termo. Eu estou meio dentro, meio fora. São palavras e elas só têm ou é verdadeiro ou é falso. Então, nem se você estivesse falando de bit. Bit ou é 0 ou é 1. Não existe meio bit. Não existe um meio termo aí. Né? Quem é da área de TI e entende. Ou você tem a sua luz do quarto ligada ou está desligada. Então falar que ela não está ligada é a mesma coisa de falar que ela está desligada. Então palavras que você tenha só duas possibilidades, você pode reescrever dessa forma que ele falou. Mas reescrevendo, a gente ia ficar com a seguinte situação: toda pessoa presa estava dentro da sua cela. Bom,
Comparando as duas frases, ó, nenhuma pessoa presa estava dentro da cela e toda pessoa presa estava dentro da sua cela, ela está diferente aqui no toda. Ó, aqui é nenhuma. Essa parte aqui está certo, tá? Então teve gente que pode ter acertado essa questão porque falou assim, não, estava dentro, não é a mesma coisa de dizer que a pessoa, negar que a pessoa não estava fora. Não é a mesma coisa de dizer que não estava fora. É uma coisa totalmente diferente. Mas aí a pessoa se enganou e acertou, né? Acaba acertando por este motivo. Então, essa questão aqui, ela está errada. Errada. Muitas pessoas irão marcar errada por outro motivo, mas mesmo assim vão acertar. Questão errada. Questão 46. Ao efetuar o recambiamento de presos foragidos do sistema penitenciário do Distrito Federal que se encontravam em outros estados da Federação, foram observadas as fichas criminais dos detidos e percebeu-se que 14 tinham registros de crimes contra a vida e 11 tinham registros de crimes contra o patrimônio. Se o número de fichas era igual a 20, pode-se dizer que 5 entre elas tinham registro de crimes contra o patrimônio e registro de crime contra a vida. Bom, essa questão, se eu tiver que eleger uma questão como presente para a prova, foi dada de presente, essa é a questão de presente. Porque aqui você resolve simplesmente com dois diagramas. É aquele diagrama é, da quantidade. A gente tem aqui ó, presos que cometeram, detidos que perceberam. A gente tem 20 no total. 20 fichas. E 11 presos. Presos contra o patrimônio. Aqui é presos patrimônio. E 14 contra a vida. Presos contra a vida. Ou seja, nesse círculo aqui eu tenho 20 em tudo. Oh, é 20 não, desculpa, 14. E nessa parte aqui eu tenho 11 registros. Só que pera lá, se eu somar a ficha dos dois, eu vou ter um total de 25. Como é que a gente calcula a interseção quando a gente tem conjuntos? A gente justamente faz isso, pega o total e subtrai, ok? É, o total de fichas. Então, eu tenho 25, que é o total de presos, mas eu só tenho 20 fichas para você poder achar a interseção. Eu vou ter aqui 5 e 0. Então, aqui eu poderia até descobrir, se fosse um problema mais complexo, opa, e aqui no meio eu tenho 5. E eu poderia dizer que 11 menos 5 são 6. Ou seja, eu tenho 6 apenas que são presos contra o patrimônio, que só tem ficha contra o patrimônio, não tem as duas coisas. E eu teria aqui 9 que só tem fichas contra a vida. E a interseção seria de 5. Mas a questão é muito mais simples do que isso. É só estar pedindo a quantidade que eu tenho na interseção. Ela nem está perguntando se é 9, se é 6. Os que estão em apenas aqui, né? Que seria o apenas. Ele não quer saber do apenas. Então, essa questão aqui, eu elegeria ela como presente da prova, a questão mais simples. Tá? Aqui, ó, coloquei até o símbolozinho de presente para ninguém passar zerado na prova de matemática e raciocínio lógico. Ou seja, faltou eu dar a resposta aqui. 5 é a resposta, e aqui ele fala justamente que 5 tem o registro de crimes. Então essa resposta dessa questão está correta. Ok? Vamos marcar ela aqui como correta.
Vamos para a próxima questão. Questão 47. Certo estabelecimento penal determinou que Tiburcio e Torquato realizassem rondas periódicas no local. A determinação era que Tiburcio deveria passar pelo ponto de controle C a cada quarto de hora, enquanto Torquato deveria passar a cada terço de hora. Tal afirmação é equivalente a dizer que, a cada período de 1 hora, ambos estarão juntos no ponto C de controle. Essa questão aqui eu redigitei, né? Um errinho aqui, coloquei a cada 2 vezes. A prova não foi. Mas, lendo essa questão, eu li ela a primeira vez, logo de cara eu percebi a falta de uma informação. A gente que está acostumado a fazer várias questões de concursos, né? Esse tipo de questão é uma questão que às vezes aparece, né? Não é tão frequente, mas às vezes aparece. Eu senti a falta de informação. Mas aí eu pensei assim, será que a banca fez isso de propósito? Ou será que ela esqueceu e a gente pode resolver a questão normalmente? Eu acho que aqui tem uma pegadinha do malandro. Glu iê, pegadinha do malandro. Por quê? Nessa questão aqui, não sei se vocês repararam, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter Tiburcio, aqui o Tiburcio, e aqui a gente vai ter o ponto C. Né? Temos aqui que tem que é o ponto C de encontro. Vou colocar uma placa aqui. Ó. Vamos passar por esse ponto aqui. Do outro lado, em algum local aqui, tem Torquato. E ele também vai passar por essa placa C. Um vai passar por esse ponto de controle aqui a cada quarto de hora. Ele vem, aí passa 1/4 de hora, aí faz outra volta, passa de novo 1/4 de hora, outra volta, 1/4 de hora, sai lá do lugar dele e assim vai. E o Torquato, ele vai passar pelo ponto C a cada terço de hora. Então ele vai, passa, vai lá, faz a ronda dele, passa por aqui, vai para o outro canto e passa a cada terço de hora. E aí ele fala, cada um vai fazer isso aqui. Eles vão se encontrar a cada 1 hora? Bom, eles podem se encontrar a cada 1 hora se eles saírem ao mesmo tempo. Se ele fala assim, ó, começa a marcar, ele começa a sair agora. Né? Então, essa informação faltou. Geralmente essas questões ela tem o seguinte enunciado: saindo ao mesmo tempo, saindo ao mesmo tempo. Não tem essa informação aqui. Ele não fala que eu saí ao mesmo tempo. Se eles começarem a sair ao mesmo tempo, vamos ver se eles vão se encontrar. Primeiro a gente tem que ver se eles vão se encontrar a cada período de hora. Mas, de qualquer forma, a gente tem que considerar isso para resolver a questão. Eles têm que sair ao mesmo tempo. Então vamos considerar que o Tiburcio saiu ao mesmo tempo. Então ele vai passar aqui, ó, 1/4 de hora. Quanto é que é 1/4 de hora? 60 dividido por 4 é igual a 15 minutinhos. E o... Vou colocar aqui na cor vermelha. 60 dividido por 4, que é igual a 15 minutos. No lado verde aqui, o Torquato passa a cada terço de hora. 60 dividido por 3, igual a 20 minutos. Se eles saírem ao mesmo tempo, daqui 15 minutos, o Tiburcio vai estar passando a primeira vez por esse ponto. Ele vai passar aqui aos 15 minutos. Depois, ele vai passar aos 30. Depois, aos 45. E depois, aos 60. Ok? E assim vai. Depois, 75. E aí começa a repetir. A cada hora. Já o Torquato, ele saiu de lá e aí, saindo ao mesmo tempo lá do local que ele estava, ele vai passar aqui no ponto de controle 20 minutos, depois mais 20 minutos, que vai dar 40 minutos, depois 60 minutos. Opa, se encontraram. Em quanto tempo? Em 1 hora.
Você pode também fazer um mínimo, para você achar números que se coincidem, né? Que nem aqui nessa questão, você pode também tirar o mínimo múltiplo comum de 15 e 20. Pegar 15,20 e tirar o mínimo. Dá por 2 aqui dá 10, aqui continua 15. Dá por 2 aqui dá 5, aqui continua 15. Dá por 3 aqui dá 5, aqui continua 5. Dá por 5, dá 1 para os dois, acabou. Aí multiplica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. É o que a gente fez aqui visualmente. Nem precisava calcular mínimo. Você conseguiria chegar a essa dedução que é 1 hora. Só que assim, a gente tem que considerar que eles estão saindo ao mesmo tempo. E não tem essa informação nessa questão. Então, pode ser que Torquato tenha saído 5 minutos depois. Aqui na questão fala: certo estabelecimento penal determinou que Tiburcio e Torquato realizassem rondas periódicas no local. Nem fala se os dois trabalham no mesmo horário. Não fala que hora que eles saíram dos pontos. O Tiburcio tem que passar pelo ponto controle a cada quarto de hora. E Torquato passar a cada terço. Beleza, é uma informação solta. Mas essa afirmação equivale a dizer que a cada período de 1 hora ambos estarão juntos no ponto de controle C? Não sei. Porque se Tiburcio sai 5 minutos depois, se ele sai 5 minutos depois para fazer a ronda dele, ele vai chegar aqui em 25, ele vai chegar aqui em 45 e ele vai chegar aqui em 65. Pode ser que em algum instante eles se encontrem aqui, mas não vai ser a cada 1 hora. Então, essa questão, sem essa informação, não equivale você dizer a mesma coisa. Equivale dizer assim, se eu quisesse achar uma afirmação equivalente, eu ia falar: equivale dizer que Tiburcio passa pelo ponto a cada 15 minutos, que é a mesma coisa que quarto de hora, e que Torquato passa pelo ponto a cada 20 minutos. É uma frase equivalente. Mas você não pode ter essa informação aqui com certeza. Agora, a banca foi cruel? Foi cruel. Né? Porque as pessoas vão fazer, não vão se atentar, porque a gente que está acostumado a fazer questões, essa informação aqui era importante. Até na época lá do segundo grau, lá, na minha época de segundo grau, que é ensino médio agora, eu tinha um professor de física que ele falava: um trem sai de determinado ponto até passar pela uma estação, o outro sai ao mesmo tempo do outro lado para chegar na estação. Então tinha questões de física que você calculava pela velocidade, né, para ver em que ponto que eles se encontram. Mas eles tinham que sair ao mesmo tempo para a gente calcular direitinho. E essa informação aqui não tem. Então, eu já vou adiantar aqui, ó, que o gabarito dessa prova, eu geralmente confiro o gabarito depois de resolver todas as questões. Mas no caso dessa 47 aqui, tá aqui, ó, questão 47. Esse aqui é o gabarito preliminar que saiu no dia da divulgação aí da prova aí, né? No mesmo dia que o pessoal fez a prova. Então, 47, questão errada. E por que será que eles colocaram errado? Porque eu acho que foi por causa disso, porque não equivale a dizer. Então foi o quê? Foi pegadinha do malandro, com requintes de crueldade, porque não é equivalente essa frase a essa por conta disso. Não saíram ao mesmo tempo. Então, cabe recurso? Você acha que cabe recurso nessa questão? Bom, se você pode tentar. Mas, sinceramente, eu acho que isso foi feito de caso pensado. Porque é uma questão simples. Eles não iam errar um gabarito para uma questão tão simples assim. Se eles colocaram a letra E de errado, é porque eles fizeram isso na maldade, de propósito, para ver se o aluno estava atento. Era mais fácil você entrar com recurso se ele tivesse colocado o gabarito como correto. Porque você ia entrar, se você pensou que nem eu, você ia falar assim: opa, não, essa afirmação não é equivalente, porque eles aqui não falam se eles saíram ao mesmo tempo. Aí você ia fazer toda essa justificativa aqui que eu dei para vocês para entrar contra o gabarito de correto para mudar para errado. Então, questão, conforme eu já escrevi aí, na minha opinião, tá? E bate com o gabarito, questão errada. Questão 48. Considere que um computador controle todas as senhas emitidas até o momento e agrupe as informações número da senha,
com valores entre 1 e 1595.368, nome de quem gerou a senha, com o nome e sobrenome do indivíduo que gerou a senha e status a ser preenchido como resolvido ou pendente. Suponha que esse computador teve 1 segundo para agrupar os dados relacionados a cada senha e que o início dessa atividade esteja previsto para 9h30 do dia 12 de junho de 2022. Nesse caso, a proposição, se o início atrasou, ou o tempo previsto é maior que 1,5 milhão de segundos, então a senha número 5 é de Tiburcio e 11 terços pertence ao conjunto dos números inteiros, é falsa. Essa questão, você vai ter que fazer uma dedução com informações que estão aqui no painel e também considerar algumas proposições aqui que elas são verdadeiras ou falsas, independentemente de você olhar para o painel. Por exemplo, 11 terços pertence ao conjunto dos números inteiros? Eu preciso de informação daqui para responder isso aqui, para fazer um julgamento dessa proposição? Não. Se o início atrasou, aqui fala em algum momento que hora que começou, se o início atrasou, teve alguma informação aqui no texto? Também não. Essa aqui também não está ali no painel. Essa daqui está no painel. Ó. O tempo previsto é maior que 1,5 milhão? A gente vai calcular. A senha número 5 é de Tiburcio? Não sei. Aqui não fala do Tiburcio aqui no texto. Também não tem. Também não sei. Então, essas informações aqui, por exemplo, essa última aqui eu posso julgar, a verdinha aqui, eu posso julgar independente de qualquer coisa. Essas outras duas amarelas aqui eu não sei. Tá? E essa outra verdinha aqui eu vou ter que calcular. Tá bom. O que, que a gente tem aqui? Um se então. Eu vou reescrever. Aqui o que ele falou. Ele falou assim: ó, se o início atrasou. Ou, aí eu vou dar um destaque aqui para o ou. O tempo, eu vou colocar o tempo como T bem grande aqui, a gente sabe que é tempo. O tempo previsto é maior do que 1,5 milhões de segundos. A segunda parte, então, a senha é igual a 5 é de Tiburcio. Não vai caber tudo aqui. E, do lado de cá ainda do sim, então, i, aí eu vou circular o i aqui, e 11 terços pertence ao conjunto dos inteiros. Aos inteiros. Pronto. Beleza. Então, essa estrutura aqui é o seguinte. Ele está falando que isso aqui tudo é falso. Essa proposição aqui toda é falsa. Para a gente ter uma proposição se então falso, a gente vai chamar aqui, só tem um caso, e a gente já falou aqui, né? E ela vai aparecer aqui de novo. Vamos chamar aqui nossa amiguinha Vera Fischer. Só nesse caso que o se então é falso. Então a gente tem que tentar resolver essa questão aqui agora e ver se essa situação, essa proposição que eu reescrevi, ela é falsa ou não. Se a gente vai ter verdadeiro do lado de cá, então verdadeiro do lado amarelo, e vai até aqui, ó, até aqui, até a vírgula. A gente tem verdadeiro desse lado e tem falso desse lado aqui, do lado verde. Eu tenho um Vzinho do lado de cá, como eu costumo falar, porque um Vzinho com um F pequeno aqui, desse lado de cá, eu vou ter um falso total.
Então, o sim, então, a gente tem que V com V é V, F com V também é V, F com F também é V, e a única situação falsa é o V com F. Agora, a gente tem outra situação de um ou aqui, ó. A gente tem a proposição, reescrevendo, a gente tem assim, ó. Se A ou B, que é a proposição A e a proposição B, então C e D. E foi esses aqui que eu circulei, ó. Ou e E aqui, ó. Esse E e esse ou. Indo na tabela verdade, o ou é verdadeiro quando? Ele é verdadeiro em quase todas as situações. Só quando a gente tiver algum falso, ou tiver os dois falsos, que o ou não vai ser verdadeiro. Então, se eu tiver um V no meio da história, o ou é verdadeiro. A tabela verdade do ou é assim. V com V me dá V, V e F também me dá V, F e V também me dá V, e F e F me dá falso. Só se eu tiver esse caso aqui que vai ser falso. Senão a gente vai ter o V que a gente está querendo aqui. A gente está querendo um V do lado esquerdo. Então tá. Vamos procurar se a gente consegue achar aqui um V do lado do OU. Vamos lá. Se o início atrasou. Se o início atrasou. Eu posso julgar isso aqui? Não. Não tem como eu julgar. Não tem nenhuma informação no texto que me fala que o início atrasou. E ele, a segunda, ou o tempo previsto é maior do que 1,5 milhões de segundos. Bom, se a gente tem 1.595.368 senhas e cada uma é um segundo, equivale a dizer que eu tenho 1.595.368 segundos. Então, essa segunda parte aqui é V. Então, eu tenho um Fzinho do lado de cá e um V do lado de cá. E vai me dar esse V que eu estou querendo aqui. Então, eu tenho F ou V. Ou seja, o lado de cá a gente já conseguiu. Realmente ele é verdadeiro. Agora a gente vai tentar ver se o lado de cá é falso. Para ver se essa afirmativa aqui vai me dar falso mesmo. C. A senha de Tiburcio. Número 5 é de Tibúrcio? Senha é igual a 5 e é de Tibúrcio? A gente não é adivinho, a gente não tem essa informação. Não foi falado no texto, então essa aqui eu não consigo julgar. E um terço pertence aos inteiros? Ao conjunto dos números inteiros? Não, não pertence. 11 dividido por 3 não vai me dar um número inteiro. Ele vai me dar um número decimal. Então, essa segunda parte aqui do E é falso. E essa primeira parte do E é verdadeira. Lembrando que o E, ao contrário do OU, se eu tiver um falso, falso e verdadeiro, verdadeiro e falso e falso, o E já fica falso. Eu só preciso ter um falso. A única situação que esse lado de cá seria verdadeiro se eu tivesse V e V. Mas eu tenho V, ok? Mas do lado de cá eu tenho F. Então eu caí nessa situação aqui, ó. Então aqui eu tenho F. Ou seja, eu consegui fazer o Vera Fischer nessa questão. Eu consegui o V, mesmo não sabendo nada sobre o início, se ele atrasou ou não, e nada sobre a senha de Tiburcio, eu consigo resolver essa questão e afirmar que ela realmente vai dar falso porque eu sei que as demais proposições me levam a isso. Resposta dessa questão correta. A gente conseguiu achar aí o Vera Fischer. Correto. Vamos então para a próxima questão. 49. Considerando a aplicação correta dos conectivos lógicos e atribuindo os valores de verdade às proposições a partir dos dados do SEAP, então, entre os chamados, mais de 95% corresponde aos visitantes, e o número de advogados é igual a 1/20 do número de visitantes. Bom, essa questão ele está falando aqui que entre os chamados, e a gente tem que ficar de olho aqui nas informações do sistema, lá do SEAP, aqui que fala, mais de 95% correspondem aos visitantes. Primeira parte. E, então a gente tem uma proposição A e B, né? Conectivos lógicos. Aqui vai ter que ser verdade e aqui também vai ter que ser verdade. Ou seja, primeiro, 95% tem que corresponder dos chamados
tem que corresponder, 95% disso aqui tem que corresponder a esses 55.303 aqui. Ok? Então vamos calcular, ver se bate 55.303, 56.249. Eu vou pegar aqui, ó, 56.249 e vou multiplicar por 0,95. 4, 5 vezes 2, 10. Vai 1, 5 vezes 30. Ou 31 vão 3. 5 vezes 5. 9 vezes 9, 81. 8. 9 vezes 5. 6, 14. Então eu tenho que 95% é 5,2 vírgulas 53.436. 9% é igual a 53.436. Vou arredondar aqui para baixo. Em vez de arredondar para cima. E ele fala que mais de 95% dos chamados correspondem aos chamados dos visitantes. Aqui eu tenho 55 mil chamados de visitantes. Então, 55 é maior do que 95. A gente está naquela faixa ali de 95 e 100% que ele falou aqui. Na primeira parte da proposição, a primeira parte aqui, ó, o A, já é correta, está verdadeiro. Agora a gente vai fazer a parte do B. O número de advogados é igual a 1/20 do número de visitantes? A gente não tem informação do número de advogados, a gente tem o número de chamados dos advogados. O número dos chamados dos advogados corresponde a 1/20 do número de visitantes? Bom, então eu vou calcular 1/20 do número de chamados de visitantes. Ele está falando aqui entre os chamados. Então, 1/20 de 56.249. Ok? Então, é só eu passar uma vírgula para cá e pegar esse valor aqui e dividir por 2. 5.004, certo? Porque eu cancelo esse zero por uma vírgula aqui e divido tudo por 2. Esse vírgula 9 aqui não vai fazer tanta diferença aqui para a gente. Mas vou deixar ele aí. 2. 2 vezes 2, 4, sobra 1, 16. 8 vezes 2, 16, faz 16 nada. 2 por 2 dá 1. 4 dá 2. E 9 por 2 dá 45. 2.812,45. Não bate com esse número que está aqui? Aqui é exatamente, né? Que ele está falando de 1/20. 1/20 dá 2.812,45. Aqui a gente tem 2.943. É bem diferente de 2.812. Diferente de 2.812. Então essa questão aqui está errada. Questão só de continha, trabalhosa, mas não é das mais complexas. Vou marcar aqui, questão errada. Pessoal, esqueci de falar até agora, não pedi nenhuma vez, né? Mas vocês que estão acompanhando o canal, as correções, se inscreva aí no canal para poder estar acompanhando sempre correções, para fortalecer aí e chegar para mais pessoas. Deixe o seu like aí se vocês estão gostando da correção, estão ajudando vocês, tá bom? Sempre esqueço de fazer
solicitação, apesar de ser um canal aqui para a gente estudar juntos, né, para eu poder estar aprendendo aí com vocês, mas é, vale a pena aí para a gente poder divulgar o canal e chegar a mais pessoas. Bom, vamos agora para a questão número 50. Suponha que a atividade escolta judicial seja tão somente transportar documentos e evidências entre dois locais em um único veículo oficial. Sabe-se que 4/11 das escoltas tiveram um trajeto do total de 17 quilômetros. 2/5 das escoltas tiveram um trajeto total de 11 quilômetros. E as escoltas restantes tiveram um trajeto total de 7 quilômetros. Então, a soma das distâncias de todas as escoltas é superior a 2 milhões de quilômetros. Bom, essa questão é uma questão meramente de cálculos, né? Uma questão assim trabalhosa, mas basicamente que só envolve cálculos, onde a gente vai ter que calcular 4/11 da escolta. Quanto é que é a escolta? 160.270. Depois a gente vai calcular 2/5 também de 160.270. E depois a gente vai pegar os 160.270 e vai subtrair, né, desse valor que a gente vai encontrar, da soma desse valor, para achar quanto é que falta, é, quanto é que falta de escolta, né, de números de escoltas para 7 quilômetros, as escoltas restantes. Então, as escoltas restantes vai ser o quê? Vai ser o total de escoltas menos o que a gente achar aqui. E aí a gente vai achar o valor da terceira, desse terceiro tipo de escolta, né, de 7 quilômetros. Vamos fazer aqui as contas aqui então. Vamos multiplicar 4 por 160.000. 4 por 160.270 é a primeira etapa. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Vão 2. 4 vezes 2, 8. 2, 10. Vai 1. 4, desce 1. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 e 1, 4 e 2, 6. A gente já achou aqui 641.080. Mas a gente ainda vai dividir por 11, né? Então isso aqui, 641.080 dividido por 11. 64 por 11 dá 5, que vai dar 55. Sobram 9. 91 a gente tem 8, que dá 88. Sobram 3. Vem 30, que dá 2. Vai me dar o valor de 22. Vão sobrar 8. Desce o 8. Dá 8 aqui e o 0 vem para cá. Então, na verdade, são 58.280 escoltas do primeiro tipo. Ok? Bom, se eu não errei nada, eu posso apagar isso aqui, que isso aqui foi só um apoio, né? Foi só para a gente chegar nesse valor. Vamos fazer a segunda parte agora. 2 vezes 160, 270. Isso aqui é fácil, né? Vai dar aqui 2 vezes 70 dá 540, 320. 320.540. Isso aqui eu vou dividir por 5. 32 por 5 me dá 6. 6 vezes 5, 30. Sobram 2. Baixo 0. 4 vezes 5, 20. 5 dividido por 5 dá 1. Né? Desceu 5. 5 menos 5 dá 0. Vem o 4. 4 dá para dividir por 5? Dá. Divide 4 por 5 dá 0. 0 vezes 5, 0. Sobra 4. E aí vem o 0 aqui. 40 por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. 64.108. Mil.
Ok? Agora, quantas escoltas eu tenho aqui para a situação dos 7 quilômetros? Vai ser a subtração de 160 mil menos a soma desses dois aqui. Vamos somar logo esses dois. 8 com 0 dá 8. 8 com 0 dá 8. 2 com 1 dá 3. 8 com 4 dá 12, vai 1. 6 com 6 dá 12. 122.388. Isso é o que vai me sobrar. Opa, isso aqui eu já usei só para fazer o apoio, né? Isso aqui é o que me sobrou, vai me sobrar aqui para 7 quilômetros. 660.270 menos 122.388. Uma questão que só envolve continha. 10 menos 8 sobra 2, aqui ficou 6. 16 menos 8 me dá 8, aqui sobrou 1. 11 menos 3 me dá 8 também. Aqui ficou 9. 9 menos 2 me dá 7. Aqui ficou 5. 5 menos 2 dá 3. E 1 menos 1 me dá 0. 37.882. Eu não errei nenhuma continha aqui, deixa eu ver. 16 dá 8. 12 menos 3 dá 8. Pronto. Fizemos três continhas aqui e agora a gente já tem os três valores. Agora a gente vai multiplicar cada um para saber quantos quilômetros cada pedaço desse aqui andou. Esse aqui foram 17 quilômetros, foram percorridos vezes 17. Os 2 quintos foram 11 e esse aqui foi 7. Vou fazer agora a continha. 58.280 vezes 17. Mais conta de multiplicação. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Vão 5. 7 vezes 2, 14. 19, vai 1. 7 vezes 8, 56 e 1, 57. Vão 5. 7 vezes 5, 30, 35. E 5, 40. 1 vezes aquilo ali e aquilo ali mesmo. Então é 1, 8, 2, 8. Vamos ver a soma disso tudo. 0, 6, 9 com 8, 17. Vai 1. Aqui dá 10, vai 1, aqui fica 9 e aqui dá 9. Então eu tenho que a gente tem 990.760 km, quilômetros. Primeiro a gente já calculou. Vamos multiplicar agora 11 vezes 64.108. Aqui é fácil, né? Coloca 64.108. Depois a gente coloca aqui também 64.108 e soma os dois. 8, 8, 1, 5, 10 vai 1, 7. 705.188. Por último, vou pegar esse pedacinho aqui que a gente descobriu, que foi o restante. 37.882 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 8, 56 e 1, 57. 7 vezes 8, 50. E 6 e 5, 61. 7 vezes 7, 49. 55, vai 5. 7 vezes 3, 21. 5, 26. 265.170. Pronto. Vamos ver se isso aqui tudo vai me dar. Vai ser maior ou menor que 2 milhões? 990.760 mais 705.188 mais 265.174. 8 com 4, 12, vai 1. 8 com 6, 14, 1, 15. E 7, 22, vão 2.
7, 9, 10, 11, vai 1. 5, 10, 11, vai 1. 9, 10 e 6, 16, vai 1. 9, 10, 17, 19. Bom, eu não errei nenhuma continha, eu cheguei no valor de 1.961.122. Um valor muito próximo de 2 milhões, mas não é superior. Ou seja, não dava para você ficar fazendo por aproximação, né? Ah, vou arredondar isso aqui para tanto, para tanto. Colocar um número bem próximo, que aí você tem que fazer cada continha para saber. E a questão, então, é superior? Não, isso aqui é menor do que 2 milhões. 2 milhões. É menor. Então a resposta é errada. Então, fechamos aí a questão 50, última questão da prova. Agora a gente vai para a conferência do gabarito. Antes de mais nada, antes de ir para a conferência do gabarito, deixe o seu like aí, curta o canal, se inscreva para fortalecer o canal, chegar a mais pessoas esses vídeos, para vocês também estarem recebendo notificações, provas aqui que a gente tem corrigido de raciocínio lógico e matemática, além de alguns outros conteúdos que tem aí no canal. Então vamos fazer uma breve conferência do gabarito, como sempre fazemos aqui no canal, para ver se acabou não errando nenhuma continha, fazendo nada errado em nenhuma questão. Nada errado. Vamos lá. Questão, a gente vai corrigir aqui da questão 41 até a questão número 50. Questão 41 a gente marcou como certa. Questão 42, vamos fazer de dois em dois. Errado. Certo e errado. Certo e errado. Questão 43, correta. Questão 43, correta. Questão 44 e 45 são duas questões aqui na mesma página. Marcou como correta e errada. Correta e errada. Questão 46, a gente marcou como correta. 46, correta. A questão 47 foi aquela que eu me adiantei, porque foi aquela situação da pegadinha do malandro, né? A gente tá, no meu entendimento, tá faltando uma informação para essa questão. Ele não fala que saiu ao mesmo tempo. Se a gente considerar isso daqui, essa questão poderia estar como correta. Para quem não acompanhou a correção, cabe recurso? Eu não, eu não entendo que caiba recurso, por quê? Porque quem marcou errada pode também entrar com recurso para permanecer errado. Por quê? Quem percebeu, como eu percebi, que faltou essa informação saindo ao mesmo tempo, pode alegar que marcou a questão como errada justamente por conta disso. Né? Justamente porque você não consegue saber se realmente eles vão estar juntos no ponto C se eles não saírem ao mesmo tempo. Aqui nem fala na questão que eles trabalham no mesmo período, não fala que eles estão saindo ao mesmo tempo. Então, é mais fácil se fosse o contrário, que você tivesse marcado a questão como o gabarito tivesse vindo como correto e você fosse entrar com recurso para pedir para que a questão ficasse errada por faltar informação. Mas não foi isso que aconteceu. Mas foi uma questão aqui padrão CESP, né? Com essa pegadinha aqui. Essa é uma das questões que eu julgo que a OCP colocou aqui a carapuça do CESP e mandou ver nessa questão. Questão número 48. Correta. Questão 48. Correta. Questão 49. Questão errada.
E questão 50 também errada. As duas últimas a gente calculou ali, deu como questões erradas. Errada e errada. Então, fechamos o gabarito de mais uma correção da prova da AOCP, né? Polícia Penal. Acho que ainda estão abertos os recursos aqui no dia que eu estou fazendo essa gravação, finalizando agora dia 6 de julho. Comecei a corrigir as questões no dia 5 à noite, estou terminando agora dia 6, né? Por conta de compromisso de trabalho. E mais uma provinha difícil, uma prova de certo ou errado, que a OCP veio com tudo, algumas questões muito trabalhosas, e espero que vocês tenham se saído bem, quem prestou concurso. Se não foi bem dessa vez, foi uma boa preparação, que vocês continuem firmes no propósito de vocês e desejo todo sucesso. Um abraço a todos e até a próxima.